Amigos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Joana, nessa semana especial. E eu já rogo às equipes espirituais que recolham todas essas vibrações salutares do Natal. No Natal, nesta época, a espiritualidade nos diz que a Terra fica inundada de uma vibração salutar, de amor, de fraternidade. Então, que possamos usufruir dessas vibrações e trazer aqui para o nosso coração. E, assim, nos preparar ainda mais para a palestra da noite. Então, vamos saudando os mentores da casa, Joana de Ângeles e Irmã Rosário, que muito se alegram com a nossa presença. O nosso mentor individual, este amigo de sempre, que nos acompanha, que possa receber o nosso abraço e a nossa gratidão. E possamos também sentir o amor de Maria e rogar a esta mãe querida que nos cubra com o seu manto de luz, necessitados que somos deste carinho e deste amparo. E pelas mãos desta mãe amorosa, ela nos leva até seu filho, Jesus, o Natal de Jesus que se aproxima. E dizemos a este mestre, a esse amigo e esse irmão, que não permita que nos afastemos do seu caminho de luz, que é o Evangelho Redentor, que vai nos levar à nossa evolução e que possamos viver verdadeiramente os seus ensinos. Mestre querido, esteja conosco. E já assim, harmonizados, centrados, rogamos ao Pai, Senhor de nossas vidas, que aceite a nossa gratidão pela oportunidade desta reencarnação e por esta doutrina bendita que nos esclarece e que nos conforta. E aceite o nosso louvor através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. E vamos receber hoje nosso irmão Flávio, trabalhador do Grupo Assistencial Irmão Romano, que sempre aqui está conosco, que ele se sinta muito acolhido, muito sustentado entre nós e que leve para o seu lar, para a sua casa de trabalho, para o seu trabalho material, as melhores vibrações. Que assim seja. Uma boa noite a todos. É sempre uma grande satisfação nós estarmos juntos num momento tão especial em nossas vidas. Para nós cristãos e espíritas, quando tomamos a consciência do compromisso religioso, uma vez por semana pelo menos, dedicarmos o nosso tempo, a nossa vida, a nossa história, para nos ligarmos ao Criador. Trazemos nos nossos corações uma saudade imensa do Cristo, momentos que certamente já vivemos em outras oportunidades encarnatórias e que não tínhamos o discernimento, a consciência, a inteligência que hoje somos dotados. Então, no tempo que aqui estamos, nós temos que fazer o melhor uso desses minutos, desses segundos, para que a gente possa abrir os nossos corações, receber as sementes luminosas do Evangelho de Jesus, abrir as nossas mentes para que sejamos esclarecidos, fortalecidos para o enfrentamento de uma vida de maneira mais digna, vencendo as dificuldades, vencendo as vicissitudes e colocando de uma maneira muito especial a fé em ação. E nesses dias que antecedem para nós cristãos uma data tão festiva, e posso dizer a mais especial de todas, supera o nosso aniversário, supera
o aniversário dos nossos entes queridos, qualquer comemoração. O Natal é, para nós cristãos, a oportunidade de relembrar o nascimento do Cristo, aquele que veio marcar a história e nos servir de exemplo e de guia. Então nós temos para com essas datas, e que são especiais em virtude do processo de renovação, porque uma semana após o nascimento, a comemoração do nascimento de Jesus, que é o Natal, nós temos a magia de celebrarmos um ano novo. E um ano novo nos dá uma esperança especial para que possamos transformar as nossas vidas, elaborar dignamente o nosso planejamento estratégico, colocarmos metas muito inteligentes e perseguir todas essas metas para que a gente possa evoluir em todos os aspectos. Muitas pessoas colocam metas pessoais, particulares, que são muito importantes. Queremos emagrecer, queremos iniciar uma academia, queremos um emprego novo, uma casa nova. A magia de um ano novo nos estimula a estas condições de transformação. Mas os ensinamentos de Jesus nos esclarecem que uma fé e um desejo, porque a fé é de maneira especial o desejo ardente de querer, sem ação ela é morta. Nós precisamos de maneira muito comprometida termos coragem da fé. Mais uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, composta no capítulo 24, que vem em consonância no momento que eu sento, chegando atrasado, é a página que se encontra aberta aqui sobre a mesa. E aí nós percebemos que nas nossas vidas não há coincidência, e sim Deus-incidência. É uma condição especial de percepção dos casos supostos como acasos, mas que são os espíritos protetores do Senhor operando verdadeiros milagres em nossas vidas. Para os médiuns, que assim somos todos nós, desenvolvido as nossas faculdades ou não, recebemos num processo através de inspiração ou intuição as melhores orientações para que administremos as nossas vidas de maneira inteligente. O que não estamos fazendo da maneira devida é apurar os nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa compreender essas valorosas dicas, esses valorosos sopros divinos, para que a gente haja de maneira diferente e promovemos em nossas vidas as maiores transformações. Deus opera em nossas vidas verdadeiros milagres. E nós nos surpreendemos todos os dias com esses noticiários. Nós nos surpreendemos com a publicidade de quantas coisas positivas que ocorrem ao nosso derredor. Porém, o valor, o que nós prestamos atenção, a dedicação das nossas atividades vão mais de encontro aos problemas, dificuldades e tragédias ou desgraças do que para os pontos positivos. Uma questão de foco. Nós já ouvimos o dito popular do copo meio cheio ou do copo meio vazio. É uma questão de interpretação, de olhar com profundidade para a essência e a natureza das coisas. Nós não podemos mais alegar desconhecimento, porque nós estamos nesta oportunidade encarnatória no melhor lugar, no melhor momento da nossa história como espíritos para promovermos a verdadeira transformação moral. Joana de Ângeles, num primeiro momento, nos coloca a necessidade da transformação moral através de uma frase e de um convite de uma reforma íntima. E nós não interpretamos muito bem o que Joana quis nos ensinar.
e aí o cotidiano, a vida normal, percebe-se que reforma não são as melhores coisas. Uma casa reformada não fica igual a uma casa construída, porque sempre fica algum ponto a desejar. Então, por isso, nós temos que pensar na nossa destruição, a desconstrução do homem velho e a construção de um homem novo. Faço uma referência ao masculino, mas isso é para todos os gêneros. Para que a gente possa aproveitar esse momento sublime que vive o planeta Terra, assim como nossa irmã Célia, no momento da elevação, nos esclareceu que os nossos corações e as nossas mentes estão mais sensíveis pela incidência da energia que vem celebrar o nascimento do Cristo. João Nunes Maia, em suas obras, nos esclarece que o trabalho dedicado da espiritualidade para a vinda, desde a época de Maria, a mãe que conceberia o Divino Mestre, o Salvador, até o nascimento de Jesus, promoveu uma intensidade de magnetismo e energia no planeta Terra e principalmente na região de Jerusalém, de Belém, de toda aquela área que envolve parte da Europa, Ásia, e que nós podemos classificar como Oriente, para que recebesse o Mestre. E que essa energia era tão profunda, tão intensa, que inclusive a natureza se curvava em transformação para mostrar a todas as pessoas de que algo novo estaria por vir. Os frutos eram muito mais saborosos, doces, a lavoura produzia em abundância. Nós percebíamos nas ovelhas que eram tosquiadas que a lã era de primeiríssima qualidade, que as flores tinham um viço e um vigor, um perfume. As mentes humanas daqueles povos e aqueles espíritos que naquela época viviam, percebiam que aquela energia impregnava de tal forma o ambiente e que se sobrevive até os dias atuais, e por isso nessas épocas relembramos essa incidência energética de amor que foi trazido com o nascimento de Jesus. André Luiz, no livro Nosso Lar, esclarece que os ministérios, como assim fazemos em nossos lares, em nossas casas, colocando adereços luminosos, enfeites, flores, eras, são materializados nas paredes, no chão, em todos os ambientes. Um perfume toma conta de todos aqueles lugares nessas épocas, para que a gente possa perceber esse trânsito dos anjos do Senhor descendo da terra, subindo da terra aos céus e dos céus à terra. E por isso que nós ficamos um pouco mais sensíveis. Aí nós contribuímos com as cestas de Natal, os presentes para as crianças menos abastadas. Nós procuramos perdoar um pouco mais para que na ceia, nos momentos de reunião familiar, nós estejamos com os nossos entes queridos, nem tão queridos. Então, nós começamos a perceber que estas circunstâncias promovem nesses dias uma transformação do ser, um estímulo especial para que a gente comece a tomar isso como uma atitude cotidiana. Mas dura pouco, pela nossa falta de insistência e de fé. E logo quando inicia o ano, as festividades, as férias, e muitas vezes os desregramentos que nós nos submetemos nos colocam em condição de esquecimento de tudo aquilo belo, cristão, amoroso que nos foi proposto. Não conseguimos dar continuidade. E que nós precisamos entender que este é o primeiro passo
para que a gente transforme as nossas vidas e através desse estímulo, nesse empurrão para que as coisas funcionem. Os jovens não devem lembrar muito disso, porque os carros atuais são de injeção eletrônica, é até desaconselhável a gente fazer pegar no tranco, né? Mas eu lembro que quando eu comecei a dirigir, a gente tinha um Fusquinha verde azeitona e eu acho que eu mais empurrava do que eu conseguia andar com ele, né? A gente já estacionava o carro deixando numa meio descidinha, engatava a segunda já para sair, né? Não era assim? Então nós precisamos entender que essas datas natalinas é para que a gente pegue no tranco. E que nós precisamos perceber que nós temos essa potencialidade que é inata de todo ser humano, que é a fé. Mas que nós precisamos colocar ela em ação e ter essa fé de maneira raciocinada. Porque nós sabemos que tudo que pedirmos ao Criador seremos atendidos. Tudo que pedis, obtereis. Batei a porta e abrir-se-vos-á. Então nos convida a ter um processo de atitude, de ação, de pedido. E quando nós, hoje, estimulamos às vezes as nossas crianças, os nossos jovens, mesmo nós espíritas, faça uma cartinha para o Papai Noel. Ah, mas o Papai Noel não é atitude cristã, porque era um cara que se... Aí a gente começa a entrar numa seara que não contribui para o estímulo que a criança precisa ter de uma maneira lúdica e depois numa fase de pré-adolescência, adolescência, pré-adulta e adulta, de compreender que aquele pedido colocado no papel é uma oração, é um pedido, uma prece intercessória que nos liga ao Criador de maneira extremamente especial. E aí nós nos emocionamos profundamente com o material, com a matéria que nós recebemos pelas mídias sociais ou a mídia televisiva nos apresenta, de crianças no desespero, pedindo coisas mínimas, que nós, que vivemos de maneira tranquila, abundante, passando as mínimas dificuldades ou privações. Recebi esse dia de um fato de 2 anos atrás, um menino que pedia pão de forma, queijo e presunto porque queria um misto, um bauru. Vocês imaginam o que é isso? Eu tenho filhas, um jovem, porque ele chegou em casa, não tinha mãe, não tinha pai, criado pela avó, com câncer. E ele viu a avó em desespero e ele falou, chegava da escola, eu não tinha nada para comer. E me bateu um desespero. Eu escrevi uma cartinha e pedi esse bauru e um pouco de remédio para minha avó. Quem não consegue se sensibilizar com uma história dessa? E ele foi tão atendido, e essa sua solicitação foi tão profunda, tão intensa, que hoje, o 3º Natal, essa criança ainda recebe ajuda. Foi acolhido por uma tia, a avó faleceu, desencarnou, e as pessoas ainda se sensibilizam com essa situação e promovem uma ajuda. E o quão grande é a gratidão desse menino. Porque ele disse que o seu maior desejo agora não é mais o bauru, que ele possa se tornar adulto e ajudar as pessoas assim como foi auxiliado. Então nós percebemos que é na dificuldade, que é na problemática, que é na dor que nós cresceremos, que nós nos desenvolveremos. E às vezes nós estamos recebendo oportunidades benditas, sem precisar sofrer tanto, e não valorizamos absolutamente nada. Não colocamos a nossa fé em ação. E quando exercemos esse pedido para o Cristo, para Deus, para um anjo de guarda, por um espírito protetor, ou seja lá para quem for, nós imaginamos que assim que solicitamos, nossas portas receberão uma batida, um toque de campainha, e aquilo que a gente solicitou vai entrar pela porta da frente, sem esforço nenhum da nossa parte.
Isso é uma fé cega. Isso é triste. Sério, pode contar piada aqui? Às vezes não, né? Só não pode ser suja, né? E que eu lembro de 2 episódios muito importantes de um filme que chamava Fé Demais Não Cheira Bem. Aonde um trapaceiro, junto com a sua gangue, colocava de maneira especial um circo que era armado para a promoção de milagres. E que as pessoas, estimuladas por todas aquelas circunstâncias, ficavam muito mais sensibilizadas e as doações eram mais poupudas. Só que este charlatão não contava com a presença de uma criança paraplégica que, crendo verdadeiramente naquele homem, se colocava todos os cultos na primeira fila e acreditava na possibilidade de andar. E este homem se rendeu à fé desse menino, porque em dado momento ele saiu da cadeira da frente e andou sem as muletas. Aquela cidade onde eles instalaram aquele circo não tinha chuva por muito tempo e eles viviam a miséria da seca, das dificuldades, da falta de alimento. E esse homem, quando está indo embora, na sua condução, num transporte público, ele volta o olhar para a cidade, o ônibus já a uma certa distância, ele percebe o trovejar, o anúncio, o presságio de que as águas viriam. Então todos que ali estavam foram estimulados até por um charlatão ou um falso profeta, mas o desejo, a crença, a energia que as pessoas colocaram ali fez com que esses milagres acontecessem. Não precisamos ter essa fé cega, nós precisamos ter uma fé raciocinada, colocada em ação para a transformação da vida. E aproveitar os momentos melhores e especiais que a vida está nos ofertando. E o Natal representar o principal objetivo do Cristo em nossa história. Pois o Cristo, antes do início do seu ministério itinerante, ali estava assistindo às ofertas em Jerusalém. Que os homens ali chegavam trazendo grandes ofertas, animais que eram colocados em sacrifício. Os sacerdotes se cotizando e aquele simples galileu num canto, observando tudo aquilo. E sua mente produzindo toda a sua história e o seu planejamento de como seria aqueles 3 anos mais importantes da sua vida. Um dos principais sacerdotes se aproxima do Cristo e disse: "O que fazes aqui, ó Galileu?" E ele olha naquele olhar penetrante, fulgurante, que vai no imo da alma, e disse que ali ele estava disposto a implantar o seu reino. E o sacerdote ri daquela pretensão daquele homem maltrapilho. Porque Jesus se apresentava materialmente semelhante a um mendigo. Essa visão bela de uma túnica, parece que tecida na roca, assim como diz Amélia Rodrigues, da cor alva como mármore, era o que ele resplandecia energeticamente. Jesus tinha um olhar especial. E aí o artista promove olhos claros, mas é porque a luz era intensa. Jesus tinha a fisionomia de um nordestino, de pele escura, mas todos que o viam despertavam uma paixão incrível por aquele homem, e a tradução artística do Cristo
essa candura de beleza que o Mestre Jesus é. Eu, quando falo, me emociono, porque no meu ministério, o que mais me seduz é a história do Cristo. O que mais me transforma, o que mais me estimula. E certamente nós sabemos porque em outras oportunidades negligenciamos esse amor que ele merecia. E aí esse sacerdote indignado com Cristo pergunta se ele era algum representante de reinos sagrados, de príncipes abastados e que tivesse a condição de implantar esse reino. E Jesus, na sua simplicidade, fala que ele viera não para edificar um reino material, e sim o reino de Deus no coração dos homens. Este é o maior castelo que se pode construir. Se nós tivermos essa capacidade de edificar em nossos corações o reino de Deus, aquele anunciado pelo Cristo, que os seus alicerces são exclusivamente de amor. Como seria a nossa vida, a nossa história, o nosso condomínio, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, se nós agíssemos com mais amor? Porque Jesus não veio derrogar as leis e sim fazê-las cumprir. Ele não veio de forma nenhuma implantar uma nova política social. Ele veio nos orientar que precisamos somente amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Exemplo maior de perdão. E aí nós percebemos que se às vezes nós tivermos uma atitude tal, a gente supera qualquer animosidade, qualquer dificuldade, porque a ofensa só aceita quem quer. Nós às vezes podemos ouvir as maiores atrocidades, mas se aquilo não faz sentido em nossas vidas, em nossa história, em nossa proposta, em nosso ministério, nada pode nos afetar. E nós deveremos ter para com essas pessoas a compaixão e o entendimento que elas se encontram nesse momento em dificuldades e por esse motivo proferiu as ofensas. Se assim o fizermos, teremos uma vida muito mais feliz. Porque o perdão não é para quem recebe, sim para quem oferta. Chico Xavier nos falava, é uma brasa quente que seguramos em nossas mãos e precisamos nos libertar. Não é brincar de batata quente, não. De entregar para o outro a mesma brasa, porque se dói em nossas mãos, dói na mão do outro também. Por isso do perdão. Que quando perdoardes, fazei de coração que não humilhe aquele que com coragem lhe pediu perdão. Relevar, passar, deixar de lado, tudo a seu tempo e no tempo de Deus. Porque na nossa história, na nossa essência, a nossa vida, a nossa presença nessa terra, sempre vai ter uma relação única e especial, que seremos nós com Deus. Que o Pai, na sua infinita bondade, possa, na noite de hoje, promover a visita amorosa em todos os lares. Que eu pediria a todos os irmãos presentes que nos cerrasse os seus olhos e fizesse uma projeção de uma tela mental, sentindo um exercício especial de nós, de mão dadas com o Cristo, com o nosso anjo de guarda adentrando pela porta da frente dos nossos lares. Que possamos passear ali dentro com Jesus, imaginando a sua luz percorrendo todo o ambiente, preparando nossa casa, o nosso lar, para ali poder viver sempre em paz, em harmonia.
tocando os nossos utensílios, os nossos alimentos, móveis, parede, chão, teto, tudo que compõe o nosso lar. E especialmente tocando aquele ente querido que hoje, nesta noite aqui, não pôde estar. Nossos animais queridos, esses pets, cachorrinho, gato, passarinho, tudo que ali também promove a alegria, a fé, possa receber também essa energia do Cristo. Que ali seja implantada essa mesma estrela de Belém que anunciou o nascimento do Cristo e que possamos partilhar de um Natal feliz, com saúde, mesa farta e na proposta de iniciarmos um ano novo repleto de alegrias, de felicidades e de prosperidade. Que Deus abençoe a todos, a família e essa casa bendita hoje e sempre. Que a nossa união fraterna e amorosa entre irmão Romano, entre Joana de Ângeles, Seara das Fraternidades e tantos pontos de luzes que nós temos aqui na nossa reunião, na região, possa ser unido para o amor. Que Deus nos abençoe. E depois dessas palavras que tocam tão profundamente o nosso coração, só podemos ofertar gratidão. Gratidão a este Pai amoroso, que nos deu o dom da vida. Gratidão por tudo que recebemos, pela nossa família, pelos nossos trabalhos materiais e espirituais, pela nossa saúde. Por tudo, Pai, que recebemos através de bênçãos, que possamos ser gratos. E neste Natal, possamos partilhar de tudo o que recebemos com aqueles próximos juntos a nós. Que esta terra realmente possa vivenciar o reino de Deus entre nós. E vamos lembrar neste momento daqueles irmãos que necessitam das nossas vibrações de amor, que nesse momento estão nos seus leitos de dor, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, que possam ser lembrados, receber um momento de carinho, de conforto, que o Mestre Jesus visite-os, levando da sua luz, do seu amor. E que nós possamos fazer a nossa parte. Visitar aquele parente, fazer aquela ligação, convidar aquele amigo. Faz parte desta época. Que possamos permitir que Jesus nasça nos nossos corações, agora. Ter uma experiência íntima com Jesus. Ele está aí, abrindo os braços para todos nós. Que possamos usufruir dessa vibração de amor e de luz nos nossos corações. Muito obrigada a todos. Um Santo Natal, um feliz 2020. E que possamos estar juntos, sempre aprendendo e vivenciando as máximas do Evangelho do Mestre Jesus. Boa noite a todos e Feliz Natal.